Então, quem sou eu? Qual a minha trajetória profissional? Nesse contexto, né? Quem sou eu na minha profissão? Então, começa lá atrás, né? Há alguns anos, eu comecei, digamos, o primeiro desafio foi ser babá aos 14 anos, mas era só um desafio de férias, pouca coisa. Mas serve, tudo serve de aprendizado. Depois eu tive uma pessoa muito generosa que me convidou, foi por indicação, para fazer estágio a partir dos 15 anos na área administrativa. Então, eu trabalho na área administrativa desde os 15 anos, vou completar, estou bem pertinho dos 43, já faz aí algum tempo. Façam as contas aí, eu não vou fazer. Eu fiz, então, comecei já na área administrativa. Não posso dizer que eu sempre soube o que eu queria, eu quero muitas coisas ainda, né? Mas foi bem interessante, assim, já foi uma inserção a processos, né? A parte administrativa já é um contato a processos. E também tem a questão de a gente ser cru e ir aprendendo a lidar, né? Naquele ambiente fora da escola, fora da família, é muito válido. Deixa eu ver agora. Para a área da qualidade, para mim a inserção na área da qualidade foi engraçada porque eu fui para uma vaga numa agência de empregos para recepção. E eu vi que no processo seletivo começaram umas perguntas assim um tanto específicas e lá pelas tantas eu tinha que olhar e analisar um gráfico. E eu, nossa, que processo rigoroso, né? Que interessante. Só que, na verdade, naquele recrutamento, me aproveitaram para a área da qualidade. Então, eu comecei numa empresa multinacional com o sistema ISO, né? Que é mais abrangente, como a Vivi falou. E eu era crua, assim, nessa experiência específica. Eu lembro que na entrevista me perguntaram se eu conhecia a ISO, né? A norma. E eu disse que eu observava que o ônibus que eu pegava era certificado, que seria uma questão de prestação de serviço de qualidade, o que eu tinha entendido até então. E aí tudo começou. E desde então eu trabalho com o sistema de gestão da qualidade. O que me instiga nessa área é a visão sistêmica. Eu já tive em alguns momentos, como eu sempre trabalhei assim continuamente, tem momentos na vida que a gente se desloca um pouquinho da área de atuação. E eu já trabalhei em compras, contas a pagar e a receber, e eu não me senti tão bem porque era uma questão assim, digamos, mais setor, mais fechado. E a qualidade é mais intrigante para mim, mais instigante, porque a gente vê as questões assim por inteiro. Às vezes não tem tanto acesso à estratégia da empresa, mas a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, processos. É bem desafiador e é bem interessante porque a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, como tudo na vida, né? O que mais que eu posso falar? Eu também não pude, assim, fazer a minha faculdade desde o momento que eu queria. Eu tive que viabilizar esse sonho através do meu trabalho. Então, conforme eu fui crescendo profissionalmente, eu fui investindo na minha qualificação. Inclusive, por aquela ânsia de concluir algo depois do ensino médio, eu fiz um técnico antes em administração, sabe? Ter aquela satisfação de concluir um curso, de prover o recurso, de concluir uma etapa e me fez bem. Depois, eu fui crescendo profissionalmente, fiz administração, sempre com um interesse assim com a parte de desenvolvimento humano, educação, que só favorece a implantação de sistemas de gestões, né? Porque não é só a questão técnica. A gente precisa, na verdade, o desafio maior para quem vive dentro e eu acho para todas as áreas é o comportamental, porque o técnico a gente consegue fornecer, o comportamento é algo de dentro para fora. E para eu saciar essa minha gana assim por educação, eu busquei pós-graduações em áreas diferentes, como a neurociência. Só que para mim faz todo sentido, porque está tudo interligado. A gente não é só profissional, a gente foi segmentado para dar conta da gente mesmo se entender, mas a gente é integral.
né? Se tem uma dor de cabeça, é o profissional, é o pessoal. Então, a gente é integral. E eu busquei formações, estou fazendo um MBA também, em empreendedorismo, que eu estou bem satisfeita porque pega essa questão mais integral do ser humano. E tem feito muito sentido para mim esse olhar, tudo se conecta. Então, essa é a parte de formação. De experiência profissional efetiva, eu nunca parei, assim, muito tempo, graças a Deus. Já trabalhei com ISO 9001, que é a mais genérica para qualquer tipo ramo de negócio em sistema de gestão da qualidade, né? Que é fazer correto, fazer conforme, seja um produto, seja um serviço. Eu também trabalhei com normas automotivas, com norma ambiental, que é importante. Na verdade, é tudo integrado, né? A parte de legislação. E aí tive a grata satisfação de conhecer a Vivi na área da saúde, né? Que também tem, e tem que ter, né? Bastante regulação. Mas, quando a gente começa a implantar sistema de gestão da qualidade, muda a norma, mas a lógica, a estratégia, os processos, assim, tudo fica muito claro. Por exemplo, a norma é só a gente conhecer o conteúdo novo, mas a forma de implantar, o fazer, o convencimento, né? Isso é muito parecido, independente da norma. Então, realmente, cada vez mais as normas têm sido revisadas, né? Para atender essa questão de um sistema de gestão funcional, que a gente escuta bastante, né? Da burocracia, do engessar, ou da dificuldade que as pessoas apresentam, e é natural. A gente tem uma tendência como ser humano em resolver os problemas de uma forma superficial, e a própria norma, ela te remete a uma análise de causa mais profunda para qual é a causa raiz, qual é a ação que eu vou tomar para eliminar essa causa. E para mim sempre teve sentido com a parte da psicologia, da educação. Por que eu não consigo entregar tal resultado? É porque eu não sei fazer? Ou tem alguma coisa lá no íntimo, alguma causa raiz que me bloqueia essa entrega de resultado? Para mim tá tudo concatenado. Então, essa parte humana e a parte da qualidade, por mais que seja técnica, faz todo sentido. E eu já trabalhei em indústria, então fabricante de produto, e em empresas, organizações prestadoras de serviço, que também é um produto. Sim. E é desafiador, né? Porque enquanto tu tá prestando serviço, o cliente já está tendo a percepção de qualidade ou não. É bem desafiador. Eu sou muito grata à minha carreira, também estou num momento de reflexão. A gente entra no Zento e começa a refletir. Verdade. Estamos nesse momento de reflexão, mas sou muito grata, assim, a todo o aprendizado e principalmente ao contato com as pessoas. Tem os desafios, as dificuldades, mas é muito legal. E uma coisa que talvez quem olhe de fora pense assim, ai, qualidade, norma, rotina. Para mim, cada dia é diferente. Um dia é treinamento, um dia é um cálculo, um dia é ser fiscalizado ou auditado, outro dia é auditar. Então, esse é um aspecto, assim, que, para mim, é onde eu saciei a minha busca por educação. E eu faço cursos. Eu sou uma pessoa que eu faço cursos. Eu gosto de estudar, assim. Não precisa ser diretamente ligada à profissão. Eu faço cursos para desenvolvimento pessoal, para autoconhecimento e também de muita norma, né? Então, eu acho que eu falei um pouquinho, não sei, Vivi, o que mais tu acha que eu posso comentar? Eu acho que é isso, Vânia. Agradeço. Vamos ouvir um pouquinho então agora da Kelly? Pode ser. Depois dessa apresentação maravilhosa da Vânia, É verdade. que falou que a gente pensa muito parecido, Eu então. viajo E ela bastante. falou muita coisa que eu concordo. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, assim. Profissionalmente, eu comecei a trabalhar, assim, CLT, acho que quando eu tinha uns 14 anos. Não, 15, que foi meu primeiro emprego, assim, como aprendiz. Mas eu sempre busquei muito educação, sempre entendi que o meu profissional viria através da minha educação. Então, eu estudava, fiz um curso do Senai de desenho gráfico e editoração eletrônica. Daí a minha veia de design que eu falo que tá no sangue já. E aí eu estudei e caí meio que de paraquedas numa empresa que precisava
de uma pessoa para trabalhar com sistema de gestão, que na época eu não sabia que era o sistema de gestão, não fazia a mínima ideia. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, comecei desenhando alguns procedimentos, algumas rotinas ali de processo e fui gostando daquilo. Então eram duas coisas que eu gostava. Eu gostava da rotina, gostava de fazer o diferente e gostava do desenho, que eu conseguia ver aquilo que eu desenhava pronto. E aquilo, quando eu vi o primeiro produto pronto, me trouxe uma satisfação tão grande assim que eu disse, meu Deus, eu desenhei isso aqui. E aí eu fui buscando mais informações em relação à área da qualidade. E fui fazendo estágios e buscando, né, me qualificar um pouco mais, conhecer o que é a norma, quais normas. Na época, essa primeira empresa era Sistema de Gestão ISO 9001. E eu não fazia ideia que existia um sistema regulado, que existiam dispositivos da saúde. E eu fui buscando novas formas de trabalhar e de conhecer, de me profissionalizar mesmo. E parei num estágio na área da qualidade de uma indústria de dispositivos médicos, produtos para a saúde. E aí foi em uma delas, né? Daí eu acabei gostando, assim, dessa área, dessas rotinas, de escrever, porque eu gosto de escrever procedimento, gosto de enxergar o processo, como funciona. O começar e terminar, para mim, é muito importante. Então, estabelecer metas, ir atrás, toda essa metodologia que a gestão, né? O sistema de gestão da qualidade traz. E eu venho cada vez mais buscando. Então, já atuei em vários segmentos. Eu digo que produtos para a saúde, a área regulada é a área que eu tenho mais experiência, mas eu já atuei também em prestação de serviço, em indústria de imóveis. Então, a gente aprende a se moldar e vai entendendo as dificuldades de cada indústria para fazer com que a norma seja aplicável. Acho que é basicamente isso. Obrigada, então, Kelly. Vamos ouvir a Fernanda agora. Muito bem. É engraçado, né, gurias, que a qualidade entra na nossa vida e a gente muitas vezes não entende ela de primeiro, né? Eu lembro que eu trabalhei com dentista, meu primeiro trabalho foi de secretária e lá naquela época não tinha aquela parte de separar. Eu era secretária e auxiliar do dentista, fazia tudo para eles, né? Limpava, higienizava, esterilizava, usava autoclave, mas não tinha ideia do que eu estava fazendo. Tinha que usar os indicadores para ver se tinha esterilizado ou não, mas para mim era processo que eu tinha que executar de uma maneira padronizada. Então ali já entrou a qualidade na minha vida. Seguindo procedimentos que eu fui treinada para aquilo, mas sem entender muita lógica. Então eu criei aquele hábito de a qualidade é fazer o certo sempre, né? Da primeira vez e mantê-la. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, desde ali, eu me segui muito analítica. E em 2001, eu entrei na faculdade de Química e lembro como se fosse hoje uma professora brigando conosco, nos repreendendo, a barriga na bancada. Olha a barriga na bancada, não pode. A analítica tem que ficar reta, postura reta, olhar, né, o menisco nos olhos ali. Então, isso também era qualidade, que eu não entendia naquele momento, mas começou a fazer parte da minha carreira profissional. E aí tudo se encaixa, tudo quebra-cabeça na nossa vida, né? Um pouquinho da experiência que eu peguei lá no laboratório, lá na clínica de dentista, eu levei para minha faculdade. Aquela precisão, eu preparava os moldes, né, as massinhas ali, o alginato para fazer a moldagem, tinha tudo uma medida. E na faculdade de Química eu tive que ter isso muito preciso. Então ali eu descobri que eu era muito analítica e técnica, eu gostava de investigar e querer saber. Depois disso eu caí de paraquedas, saí dos dentistas e fui para uma empresa de registros. Lá eu conheci a Anvisa, nem sabia o que significava Anvisa. Eu já tinha aí o quê? Mais de 20, eu acho. 20 anos. E não sabia por quê. A faculdade não me trouxe o termo. O que significa Anvisa? E eu também, por falta de experiência, de contato, não buscava, porque não era comum para mim o termo Anvisa, que é a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, que rege tudo nesta vida. Tudo que a gente pensa de produtos, alimentos e afins estão regulados pela Anvisa. Nessa empresa, eu conheci muitas indústrias. Trabalhei com farmácias, com indústria de medicamentos, indústria de alimentos.
madeiras, aí entrou mais a parte ambiental, que eu tinha o pé no ambiental, gostava muito da parte ambiental. Peguei essa parte ambiental, trabalhei com chás, nem sabia todas as particularidades do chá. E aí comecei a estudar as normas. Fez muito sentido, fiquei lá acho que uns 3 anos, não lembro bem ao certo. Depois eu saí, fui para o laboratório de análises clínicas, eu recebi uma oportunidade de ir para lá. No laboratório eu conheci o sistema de gestão ISO 9001, outra novidade para mim. Então, eu tinha normas reguladas pela Anvisa, só que não tinha um sistema de gestão implementado, porque eu só fazia parte de registros e notificações dos produtos, não estava no outro lado da indústria. Então, no laboratório eu consegui aprender a parte de coletas de sangues e receber e passar para frente, toda a parte de armazenamento desses produtos e como analisar, usando, né, os equipamentos muito sofisticados naquela época. Então, isso me trouxe de novo a qualidade na minha vida. E cada vez mais se afunilava o meu conhecimento. E eu gosto também, como a Vânia disse, de estudar. Adoro estudar, estou sempre aprendendo. Gosto de ter pessoas que me inspiram ao meu lado. Em função disso, estou com esse grupo maravilhoso. E eu fui estagiária muito velha. Eu digo que eu fui estagiária com 30 e poucos anos, antes um pouco de me formar. E ali começou a fazer sentido. Por que fez sentido? Eu trabalhei como estagiária no laboratório de Química Ambiental da faculdade que eu fiz. E o meu trabalho de conclusão foi implantação do sistema de gestão da ISO 17025. Peguei uma orientadora que me ajudou a implantar tudo. O laboratório, ele tinha já, a gente trabalhava com ensaios de proficiências, mas eu não tinha muito conhecimento da parte legal, regulatória desses ensaios. E aí, quando essa menina me ajudou, ela me lançou esse desafio. Olha, ela era pós-mestrado e ela precisava também desenvolver esse trabalho e me pegou para me orientar e a gente juntas trilhamos e conseguimos implantar esse sistema. Foi muito bom. Lá eu conheci mais um pouco da parte analítica, né, porque é precisão, medições. E lembrando sempre da qualidade, fazer certo, seguir procedimentos padronizados. E isso me deixou cada vez mais criteriosa, curiosa, metida, de querer ir atrás, investigar, não aceitar só o que estava escrito, de querer entender um pouco como que funcionava a vida da qualidade. Porque estava escrito na norma, só que às vezes a norma não traz como tu deve fazer. Então, a gente foi moldando dentro do nosso conceito lá da empresa, como que a gente ia trabalhar. E, claro, vinha sempre alguém, né, um organismo certificador para nos dizer estamos certos, não estamos. E a gente, cada vez que a gente recebe o estão certos, segue, é uma conquista tão boa que não tem valor que pague, não tem dinheiro que pague isso. Então, ali brilhou meus olhos de qualidade. E eu começou a fazer todo sentido de tudo que eu conquistei de qualidade, fez sentido naquele momento. Resumindo, eu fiz meu trabalho de conclusão implantando o sistema 5S, sistema de gestão da qualidade lá na empresa, pela 17025, e a gente fez toda a padronização dos documentos, né, dentro da parte do laboratório, e foi muito satisfatório para mim poder ajudar essa minha colega e também eu implantar um sistema junto com ela. Nós já tínhamos algumas coisas, não partiu do zero, mas a conquista foi como se fosse, porque as pessoas também não entendiam, a gente começou a trabalhar junto e entender junto. Aí, quando eu fui para outra empresa, que foi uma indústria de produtos para a saúde, eles me deram uma oportunidade de entrar no controle de qualidade. Então, minha primeira experiência na área industrial foi no controle de qualidade. Lá, gente, eu tinha que fazer tudo, analisar todo o produto. Então, a minha responsabilidade, eu sempre me cobrei muito, né? Eu sou qualidade, eles dependem do meu resultado. Eu abracei aquilo, uma responsabilidade muito grande, e fiz. No controle, eu trabalhei quase sozinha, eu recebi orientações iniciais, mas eu toquei o controle de qualidade, toquei por muitos anos, não lembro quantos,
mas eu toquei sozinha. Conseguia liberar, aprendi muita coisa, eu sempre fui de aprender, curiosa de querer saber, entender, então a pessoa chegava lá e dizia, tu tem que cortar assim, mas por que que eu tenho que cortar assim? Não fazia sentido ela me dizer só que eu tenho que cortar assim, o corpo de prova, né? Eu precisava entender e enxergar. Então, hoje meu perfil é muito técnico, analítico, e eu tenho que enxergar, eu preciso ver. Isso a qualidade ajuda muito, né? Se a gente consegue enxergar e sentir, facilita muito a vida. Eu fiquei lá nessa empresa por 11 anos, recebi a oportunidade de ser gestora, aí veio a parte humana, né, que a Vânia fala muito, que é gerenciar pessoas, é um desafio, não é fácil. Eu aprendi muito com os operadores, eu era daquelas gestoras que botava a mão na massa, eu precisava entender para poder explicar, e isso alguns ficavam incomodados, outros abraçavam, mas no final do meu ciclo de gestão lá, eles saíram me agradando, me agradecendo por todo o conhecimento, por compartilhar, por ter aquela parte de entender e não ficar com aquele conhecimento só para mim, de compartilhar com eles. Então, tudo que eu sabia, eu falava. Alguns tinham mais interesse e a gente ia compartilhando juntas aquela vontade de querer crescer e entender os processos. Depois disso, eu comecei a estudar a parte de qualificação e validação. E consegui subir para a qualidade, né, Kelly? Porque eu estava muito lá no chão de fábrica. O chão de fábrica é o meu chão mesmo, é a parte que eu gosto, que eu domino. Mas me faltava a parte documental de uma indústria de produtos. E aí lá eu tive o prazer de pegar a Kelly de novo, né, que a gente trabalhou 2 vezes junto, e consegui entender que lá no chão de fábrica eu tinha que seguir padrões e às vezes os padrões de qualidade me travavam. E eu ficava furiosa quando o PCP me dizia, tu não pode fazer isso, mas como que eu não posso? Eu preciso entregar. Então, era aquela parte de entender que eu não podia burlar nada, e eu tinha que seguir a regra do processo, mas eles não sabiam me explicar o porquê que eu tinha que seguir. E quando eu fui para a qualidade, eu fiz o inverso, eu conseguia enxergar. E aquilo, para mim, foi um despertar. E depois veio a Vivi, né? A Vivi conseguiu construir, despertar uns insights na minha vida, coisas que estavam lá adormecidas, ela me mostrando que os processos funcionavam como tijolinhos. Hoje, eu lembro como se fosse hoje, a Vivi dizendo que a construção é por processos, por etapas, e se eu esquecer de colocar um tijolinho, a minha estrutura não vai ficar perfeita. Então, é que a gente precisava de todos, o engajamento de tudo. Depois disso, essa parte de qualificação e validação foi um desafio, porque não adiantava a gente ter padrão de qualidade, que qualidade já deixou de ser um requisito, né? Ele é mandatório, não é diferencial. Então, a gente tinha que provar a eficácia e a segurança dos nossos produtos. E como se fazia isso? Através dos processos. Como que eu faço para garantir isso? Qualificando os meus equipamentos e validando os meus processos especiais. O que a gente tinha lá de especial na nossa parte de produtos médicos, produtos para a saúde? Limpeza do produto, eu tinha que garantir a eficácia. A nossa parte, né, da parte da engenharia, tinham outros, mas da parte de processo produtivo, tinha isso de limpeza, tinha da embalagem, dela se manter estéril durante todo o ciclo de todo o tempo de prateleira e esterilidade que eu defini lá, o tempo, né, de utilização, tinha que se manter. E a gente tinha a parte da esterilização também, que tinha que garantir que o produto saía da fábrica estéril e ele estava eficaz. Então, toda a minha vida de qualidade eu consegui aprimorar nesta última experiência, que era qualificação e validação. Tem gente hoje que não consegue separar um pouquinho, né? Quando que eu valido? Quando que eu qualifico? Porque se misturam e a gente acaba fazendo sem entender. Então, o meu objetivo de sair da empresa, eu pedi para sair da empresa em 2022 e abrir a minha empresa de consultoria, era que eu precisava mostrar para as pessoas que não era tão difícil.
foi desafiador. Eu aprendi muito, a pandemia me trouxe muitas coisas boas, porque eu pude fazer no online cursos que eu não tinha condições financeiras de fazer, porque eram em São Paulo. Então, a pandemia proporcionou isso, de fazer online e com um custo muito menor. E eu consegui me aperfeiçoar nessas duas áreas. E eu estava explodindo de vontade de fazer as coisas acontecerem. Fiz isso na empresa que eu estava, mas faltava a oportunidade de fazer mais. Então, eu disse, não, eu preciso voar, preciso ensinar mais pessoas. O que eu ensinei aqui é pouco, eu preciso ir para outros lugares. Então, aí nasceu a F. Santos Consultoria, no qual eu hoje trilho, né, esse caminho de atender empresas de ramos de produtos para a saúde, na parte de farmácias também, e da 17025, ensinando como que eu faço as qualificações, validações e implantação também, e adequações e melhorias no sistema de gestão, seguindo sempre a normativa de referência da área que eles atuam, mas trabalhando de forma padronizada e simplificada, trazendo para eles um pouco da minha experiência, que não foram poucas pessoas que foram lá inspecionar e auditar, né, Vivi? A gente teve certificação de marcação CE, então isso leva um pouco o conhecimento, que não é uma só, não é uma pessoa te auditando, são várias. Então, a gente tem aí um caminho de experiências para compartilhar. E é isso. Hoje eu aplico qualidade em tudo na minha vida. De vez em quando, em casa, eu me vejo seguindo padrões de qualidade. Ah, mas eu preciso fazer assim. Nossa, mas é muita qualidade. Eu enxergo as pessoas já para qualidade. Então, a gente fica um pouco muito focada e isso prejudica a nossa saúde mental, porque a gente quer tudo muito certo e às vezes a gente não consegue. Então, entra os desafios das empresas de produtos e de tudo, né? Isso. Então, já que a gente, dentro dessa tua fala, tu já tiveste a parte de dizer como que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, eu e a Fernanda, em 2018, né? Numa das empresas a qual eu fui trabalhar, por indicação da Kelly, de uma vaga, na realidade é retorno. Eu tive um retorno, né, numa empresa. E a gente se conheceu lá, né, Fernanda? Isso. Nessa empresa, onde a gente trabalhou junto, eram 3 coordenadoras, né? Eu tinha 3 coordenadoras, a Kelly como coordenadora da parte de sistema de gestão, a parte documental, né, que ele análise crítica, indicadores, avaliação de fornecedor. E a Fernanda, a parte de qualificações, né, e validações, que muitas vezes depende da empresa, tem empresas que essa parte fica na parte em termos de engenharia, e lá, no caso, ficava conosco, né? Então, tu já comentaste aí como que a gente se conheceu, né? Então, já respondeu um pouquinho do nosso... eu ia dizer como que nos do nosso conhecemos. conhecimento. Já ia te perguntar, foi assim, né, Fê, que nós Foi começamos, assim. em 2018. Claro que teve coisas que no nosso conhecer a gente marcou muito, né? Vi? Isso. Então, vou deixar tu falar, então. Vamos começar com a Fernanda falando, então, Volta como é que pra foi. Volta, fala aí rapidinho para nós passar para as Volta. gurias, então. Como que a gente se Eu conheceu? conheci a Vivi, então, em 2018. Daí, já trabalhava com a Kelly. Trabalhei com a Kelly não me lembro, 2011. 2011. Aí, 2011, 12. O bom de mim da Kelly é que a gente se completava. Eu digo que a Kelly me completa até hoje, né? Porque ela tem a parte mais de analisar, E a Fernanda E de eu sou mais Sim. lá, elétrica, fazedora. E a gente tinha um desafio, lembra, Kelly, que eram as ordens de produção. Quem não tem ordens de produção para fechar, né? Então, a gente ficou muito unidas, a gente se desafiava. Ah, vamos fechar 10 hoje, 5 eu, 5 tu. Acho que era isso, mais Na ou realidade, menos. vocês estavam fazendo ali o trabalho do final do registro histórico do produto. Isto. Vocês estavam fazendo a conferência, Conferência final. que nesta organização era feito pela garantia de qualidade, né? Mas que a gente sabe que é um trabalho que deveria ser feito pelo responsável técnico, né? A gente Ou pelo fazia PCP, para né? eles, a gente fazia toda a parte inicial ali antes de ir para o responsável técnico, para avaliar se o operador não esqueceu de registrar nenhuma operação, se não teve erros de boas práticas lá, né, de preenchimento. Então a gente fazia essa verificação
fechava no sistema E a gente tinha uma parceria porque nós éramos da CIPA também, né? também. Então é presidente e vice. Então a gente trabalhava na questão também da segurança. Aí depois a Kelly saiu, né, Kelly? Isso aí. Eu continuei. E aí a Kelly voltou, já tinha os gêmeos, a gente voltou tudo meio grávida depois. A Kelly ganhou os gêmeos, aí ela voltou e eu disse, nossa, Kelly, tu tá com 3 filhos! Oh, os gêmeos! Eu não me via mãe de gêmeos, mas a Kelly, muito forte, guerreira, tava lá trilhando com os gêmeos e a Duda ainda, né, amadurecendo na idade. Desafio, né? Então, a Kelly também foi e voltou, né, Kelly? Sim, fui e voltei algumas vezes, né? Eu digo, nessa empresa específica, nessa organização, algumas vezes. Aí logo a Vivi já entrou. Em 2018, a Vivian veio para nos ser unir, a nossa né? gestora. E o que nós fizemos lá, meninas, nessa empresa, nessa organização? Nós atuamos em quê? Nossa, essa foi um desafio Deixa a Kelly grande. comentar. Essa Pode ser? Essa foi um desafio grande, porque eu estava voltando para suprir a necessidade de uma colega que ia sair de licença maternidade. Então, e era um sistema que tinha que passar pela transição do sistema, da transição da norma, que na época era 13485, Isso. né? E junto tinha a questão da marcação CE para os produtos. Então tinha esse desafio gigante, porque a norma ela tinha sido revisada em 2016, já era 2018 e a gente não tinha praticamente nada Implementado, nada, né? nem o gap análise assim da norma a gente tinha sido feito. Nem a equipe da gestão da qualidade tinha sido treinada ainda, né, para ver as alterações da norma. Então, a Vivi veio para suprir essa demanda e nos auxiliar, porque a gente sabia algumas coisas, mas ficava meio que perdida sem orientação. E aí, a Vivi voltou para nos direcionar. E aí, a gente conseguiu passar por esse processo. Tivemos algumas não conformidades, mas a gente conseguiu a atualização da norma, conseguimos a marcação CE dos produtos. E eu lembro que 2019, nossa, foi um ano... Foi fora da curva, né? É bem verdade. De trabalho. Foi e desafiador, né? E eu lembro que a gente teve, nesse mesmo período, auditoria, inspeção da vigilância, auditoria de cliente, auditoria em fornecedor. Foi o ano das auditorias e inspeções. Acho que a gente tinha o quê? Nós tínhamos tabelas de umas, olha... Mais de 10, mais de 10 auditorias, né? No ano. No ano. Terminava uma, começava a outra, né? Exatamente. Exatamente. E a gente passou por isso. E a empresa, a gente percebe que os processos, não só a empresa, mas as pessoas, elas tiveram um crescimento exponencial. Foi muito incrível isso, porque era como se a gente estava assim, na mesmice, fazendo sempre um pouquinho daquele mesmo jeito. Aí a Vivi chegou com aquele gás dela e vamos fazer e vamos desenvolver. E a equipe de P&D foi desenvolvendo. E todo mundo, assim... E é tão interessante de ver esse crescimento. Que eu fico maravilhada, assim, de verdade. Porque a gente vê que as pessoas, aquela casinha começou a ficar pequena, e elas tiveram que sair para expandir de tamanho o desenvolvimento que a gente teve naquele período. Então, às vezes, a gente está naquele processo difícil, né? E assim é a vida da gente. Difícil, e a gente não vê a solução, daqui a um pouco aquilo expande, a gente vai para um novo caminho. E assim foi, a qualidade a gente traz para nossa vida diária, assim. Ficou muito forte, muito registrado em mim, de quanto a gente consegue e de quanto a gente tem potencial para se desenvolver e conseguir as nossas conquistas, né? E o quanto a gente se engajou naquela época, né? A gente uniu a equipe. Muito. A gente ficou, quem era para se unir, se uniu. Quem não entrou no nosso ritmo, automaticamente eles saíram, né? A gente ficou aquela coisa coesa. Um falava, o outro já sabia, aquela coisa de pensar, o outro já fiz. Aí, às vezes, eu e a Vivi, a gente se olhava, tem que fazer tal coisa. Já fiz isso, já resolvi isso aqui. E era muito engraçado de ver que quando a gente tem essa afinidade, sinergia... né? A sinergia, né? Nesse sentido. Mas eu conheci a Vivi primeiro. Fala aí, né? A Vânia é a irmã mais velha. A Vânia é a mais Como que a gente conheceu a Vânia? Primeiro ela vai contar como que ela me conheceu, depois nós vamos... Mas eu vou contar ainda a minha história com a Vivi, eu vou contar depois. Tá, né? tá bom. Porque a gente... Tá bom, então vou deixar a Vânia contar. Nós duas cruzamos, então, eu vou dizer só para na primeira organização que eu atuei fazendo o sistema de gestão do começo, do zero. A empresa estava vazia. Eu fui convidada, né, eu tinha passado por essa primeira empresa que a gente trabalhou depois novamente. Tinha
resolvido 54 não conformidades, sendo auditada. Isso foi em 2005. E 2006 eu fui convidada para essa empresa. Eu cheguei lá, era uma empresa zerada, sem nenhum quase 2, 3 funcionários, né? E começar do zero. Então foi um desafio tremendo, sem autorização de funcionamento, não tinha nada, exceto o prédio instalado, né? E, claro, os documentos normais ali tinha um RT recém tinha sido contratado, então não tinha AF, não tinha nada. E aí eu e a Vânia a gente se cruzou, vou deixar ela falar. Então, eu tive a sorte de conhecer a Vivi meados de 2006, já faz um tempinho. Isso, é verdade. Eu já tinha tido uma experiência na gestão da qualidade, mais na área automotiva e da ISO 9001, que é mais generalista. E eu estava um pouquinho deslocada, assim, mais para a área do compras, mas também com esse enfoque de qualidade, da qualificação de fornecedores. E eu lembro, assim, de ver a Vivi, né, cheia das demandas. Ela é falante, assim, né, bem comunicativa. Então, eu pensei, olha, eu tenho experiência um pouco nessa área, vou tentar contribuir, imprimi meu currículo, mostrei para a Vivi e disse, olha, me coloco à disposição se, né, tiver interesse, precisar de ajuda, porque eu realmente tinha gostado da área da qualidade no sentido da visão sistêmica, do contato com as pessoas, do estudo, do conhecimento e do desenvolvimento humano que tem, né? Como a Kelly estava abordando. E a Vivi me aceitou. Na realidade, foi difícil de conseguir ficar contigo. Todo mundo queria, né? Aquele profissional que ele realmente, né, tem um diferencial, a briga entre os gestores ela é grande, né? Mas eu consegui. Eu lembro que tem, né, naturalmente, conversar com as chefias, com a direção e tal. Mas, assim, a Vivi foi uma experiência ímpar. Até então, eu tinha sido assistente da qualidade. E antes, experiência administrativa, assim, mas especificamente na qualidade, até então eu tinha sido assistente e líder nomeada pelo gestor de uma das normas, que era um sistema integrado, que eu tinha participado anteriormente. Mas ali com a Vivi, assim, deu um encontro e eu não sei, assim, explicar. É como a Kelly falou, assim, é o olhar. E a gente é diferente, mas a gente se complementa. E eu tem sou uma agitada e ela é dinâmica. calminha, vocês já perceberam, né? Sou falsa calma no sentido que eu tenho os meus pontos também, né? Mas às vezes eu escuto isso, tu é calma. Eu sou uma calma brava, mas de boa. É uma coisa assim. E para mim foi transformador, assim, porque com a Vivi, além da minha família que está no agradecimento do TCC, da graduação em administração, tem o nome da Vivi lá. Vai fazer eu chorar. Porque foi transformador, porque ela, assim, tem a questão do cargo, da hierarquia, do chefe, né? Mas ela me apresentou o conceito na prática do ser líder e desenvolver a equipe. E para ela, de boa, se o resultado tinha sido obtido, talvez num projeto que eu me dediquei mais, ou que ela se dedicou mais, o ganho era nosso, né? E isso eu senti, assim, e eu... Depois da minha experiência com a Vivi, que ela mesma me desenvolveu e me promoveu, que tudo é importante, o reconhecimento também. Depois, eu me preparei. Eu sinto assim que nós nos preparamos, tu me preparou para voar mais alto. E eu fui para uma outra organização que estava crescendo, expandindo, com desafios assim de certificações em curto espaço de tempo, com retomada de certificação de uma unidade do negócio que estava meio assim stand-by, com novas unidades de negócio a certificar em um prazo bem audacioso, porque um projeto geralmente leva 1 ano e eu tive 4 meses e era mais de uma unidade de negócio, então eu me senti assim preparada por ti. E foi maravilhoso, assim, porque eu nem questionei se era viável ou não, sabe? Eu fui com tudo que a gente tinha vivenciado ali. Porque teve a parte técnica, teve a parte de troca, teve
Não tem como dizer assim, é só uma relação profissional, não. Se cria uma relação de amizade que dura até hoje, né? E que vai durar sempre. E é do tipo da amizade que, por mais que a gente se distancie de endereços ou de tempos em tempos, quando a gente se vê, tá tudo igual. Como se fosse sempre. É né? verdade. E lá, nessa experiência aí com a Vivi, eu tive o prazer de conhecer a Kelly. Embora a Kelly, ela na minha vida, ela passa rápido. Entendeu? E eu me identifico muito, assim, com a Kelly, com o jeito de ser da Kelly. Às vezes eu me vejo nela, assim, em algumas situações. E a Kelly trabalhou conosco. Nós tínhamos, assim, muitas parcerias, né? Assim, fora do setor. E muitos desafios também. Mas o que conta no final é com quem a gente compartilha, são as parcerias. Os desafios, depois que passa, eles até se tornam pequenos. Mas aquilo que a gente construiu ficou grande em mim, né? E tanto que eu segui para esse novo desafio, como daí gestora. E também tive um crescimento como gestora, assim, da questão da coordenação para gerência, que sempre eu fui, digamos, um tanto estratégica, eu sempre fui negociando a minha condição. Mas quando passou da coordenação para gerência, foi uma grata surpresa. Eu achei até que foi rápido, assim, não deu aquele trabalhadinho, sabe? E foi muito satisfatório. E aí eu brinco que eu chamei a Kelly de volta e eu tive pessoas maravilhosas também nessa outra organização. Era um time, assim, bem disposto a expandir, a melhorar. Foi, assim, uma experiência até a questão de atender a unidade de negócio em outros estados, que quer dizer outra cultura, né? Porque Muda. eu tinha a vivência daqui, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E aquilo foi expandindo o meu horizonte, assim, as viagens, porque a gente aprende desde a viagem. E eu trabalhei também em transportador, então, inclusive, eu andei dentro do caminhão, assim, né? Claro, eu não conduzo. Mas eu Não dirigindo. não dirigindo, mas auditando e Aham. participando dos processos e uns horários diferentes de transporte, assim, bem desafiador. E eu convidei a Kelly, né, para voltar a trabalhar comigo. Eu já tinha uma equipe muito boa e a gente se desafiou no transporte, que é bem dinâmico. É. Digamos assim, a indústria tem muitos desafios, mas o transporte ele tem um ambiente fora que a gente não controla, um acidente, questões de segurança, de O roubo, risco é bem- furto. bem diferente. É um ambiente externo a tentar ser controlado. E a Kelly sempre com esse jeitinho dela, assim, colaborando, né? Mas depois ela fugiu também. Na verdade, ela teve uma oportunidade melhor e a gente, assim como tu me fez voar, a gente tem que liberar, né? É para melhor, a gente fica feliz. E eu conheci, então, primeiro a Vivi, depois a Kelly. Por último, mais recentemente, mas não menos importante, nessas nossas conversas e relações, então a Fernanda foi para a consultoria e, né, seguindo a norma, eu não posso me auto-auditar. Sim. Como é uma empresa assim com um quadro enxuto, a questão de time de auditores é enxuta também. E então eu venho contratando e aí eu conheci a Fernanda. E é como a Fernanda falou, assim, a gente tem perfis diferentes que se complementam. Eu vejo, assim, tanto que eu salvei lá no meu celular. Fernanda Validações. Porque é um perfil técnico e como eu sou mais generalista, mais da parte humana, é um perfil que eu preciso de suporte, assim, de uma questão mais objetiva, embora eu estude, busque, eu pegue, assim, a parte lógica, né? Mas tem coisas que são específicas e bem técnicas, então eu tive essa oportunidade de a gente melhorar um processo, né? Relacionado à qualificação, validação, e aí formou esse quarteto. Isso. Fantástico, modéstia à parte. Mas fantástico no sentido, eu não estou me referindo ao profissional, eu quero dizer assim, na questão da sinergia, das conversas, das trocas, do fazer bem, nesse ambiente que às vezes é difícil. Toda profissão tem seus desafios, mas a qualidade, ela tem a questão que não adianta eu cumprir o meu e tá pronto, né? A gente tem que fazer, convencer, engajar, lidar com pessoas e tem de tudo, né? O ser humano
é uma variedade. Então, esse desafio, assim, eu acredito que a gente seja até uma rede de apoio uma para outra, né? E troca de conhecimento. E o Compartilha Mais tem esse sentido. E até brinco, né? A Vivi tem o programa das mulheres que inspiram. Uhum. E eu digo que nós somos mulheres inspiradas. Isso, tanto que vai ter aqui nessa parte, vai ter um quadro que vai se chamar Mulheres que Inspiram e Piram. Nessa linha, mulheres inspiradas, né? Então, isso mesmo. Faz parte, né, do desenvolvimento, porque também quando a gente fala assim, as dificuldades com as pessoas, na verdade, a gente está falando da gente, as dificuldades dentro da gente que a gente projeta no outro, ou as dificuldades sobre o outro que impactam em nós. Então, a gente sempre tem que ter, assim, a questão de buscar o protagonismo, embora, né, nós somos de uma geração com uma criação que não tinha tanta liberdade para isso. Então, a gente está aprendendo, assim como a tecnologia, se conhecendo e aprendendo a puxar as rédeas da vida para nós, né? Profissionalmente, pessoalmente, como mãe, mulher. Né? Em todos os âmbitos da vida, né? Em todos os momentos. Eu acho que a gente já conseguiu, então, falar um pouquinho de quem nós somos, do nosso... E agora acho que a gente podia falar um pouquinho do nosso projeto, então. Por exemplo, dentro do que a gente tem de vivência, né? Dentro da nossa vida, tanto a vida profissional quanto a pessoal, nós nos juntamos, então, com o objetivo de compartilhar mais informações com as pessoas, porque o grupo de apoio, eu sempre fiquei assim, eu gosto muito de assistir filmes, no caso, né, e filmes de vida real. E eu observo muito que os filmes nos Estados Unidos, as pessoas têm muito... É grupo para tudo, né? Tu está, sei lá, com o Alcoólicos Anônimos é o mais famoso aqui no Brasil, mas a gente até às vezes nem vê na cidade do interior. De guerra. Isso. Então, nos Estados Unidos tem muito isso, né? Os grupos de apoio que a gente vai lá, as pessoas vão, param, sentam, conversam, expõem os seus sentimentos, né? Eu acho que dentro desse nosso compartilha mais, né? A gente já faz isso, desse nosso grupo de apoio aqui entre nós, mas é para se expandir, né? É apoio técnico e psicológico. Isso. Porque nós somos seres humanos, né? Sim. Então, dentro do que eu vou, né? Eu, Viviane, vou... trabalhar e trazer para vocês, então, né, nesse projeto do ano de 2024, iniciando em 2024, são 2 assuntos. Um é trajetórias de vida, então, né, de mulheres que atuam na área de qualidade ou atuam na área... Porque hoje ser mulher, né, no corporativo, ele ainda é bastante difícil. Então, não só na área de qualidade e regulatório, né, de todas as empresas, mas mulheres que atuam nas empresas, né, para elas contarem as suas trajetórias de vida, e nesse inteirinho também das trajetórias elas recebem homenagens, né? Então eu vou trabalhar nesse sentido. E o outro assunto que eu gostaria muito de falar é a questão da saúde mental. Por quê? Casualmente nós estamos no mês de janeiro, né? É o mês de janeiro branco, né? É o mês de conscientização da saúde mental. E desde que se aprofundou a questão da pandemia, o espaço para se falar nesse assunto, ele está começando as pessoas aceitarem mais isso. E como esse assunto é um assunto que afetou a minha vida, né? Minha vida pessoal e profissional, né? Eu quero trazer esse assunto à tona, né? Então, vai ser os 2 pontos que eu vou trabalhar. Dentro da parte técnica, então, eu vou trabalhar na questão dos projetos, né? Um projeto de uma certificação, um projeto de uma manutenção de uma certificação, ou de uma certificação inicial, seja ela de um sistema de qualidade ISO 9001, 13485, marcação CE, ou um projeto de uma alteração de planta. Então, eu vou falar das minhas experiências e de todas as ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar, né? Para melhorar e como implementar para pessoas que estejam, quem sabe, iniciando nessa área de qualidade, né? Então, esses seriam meus 3 pontos de assuntos do Compartilha Mais aí que a gente vai ver uma forma de fazer essas distribuições. E vocês? O que a Vânia está pensando, Vânia? A Vânia está pensando em experimentar. A Vivi me convidou
E apesar de, assim, eu ter facilidade para dar treinamento, e, enfim, a questão do vídeo ainda é um desafio para mim, porque eu sou uma pessoa que eu me considero reservada. E o vídeo, ele fica, né, Sim. rodando. Então, eu me questionei, assim. Eu lembro que a Kelly comentou alguma coisa que eu topo de imediato. Nessa parte, a gente não foi parecida. Eu viajo muito, eu fico pensando e coisa. E eu me questionei, né? Porque é uma responsabilidade. Até porque tem a questão também da inteligência artificial do lado bom e o lado ruim, né? As pessoas às vezes podem utilizar a imagem da gente, as falas da gente e ter esse lado ruim, né? Recortes, questões fora de contexto. Isso. Ou a questão, eu gosto mesmo de ser reservada, é uma coisa que faz parte da minha identidade. Então eu tô me desafiando. E aí eu não sei se eu posso falar, porque um dos assuntos que eu gostaria de abordar tem a ver com a Kelly. Aí a gente fechou, né? Fala aí, Kelly, qual que é o Que é os assunto. desafios da maternidade. E a vida profissional. Aham, interessante, é isso aí. Que Quantas é. outras mulheres, né, também não têm, vivem as mesmas questões que a gente. Então, ouvir alguma coisa do dia a dia de vocês, como é que vocês fazem, isso vai ajudar bastante, né? E eu acredito que pra gente conquistar, assim, o nosso merecimento, assim, feminino, tá de boa conosco, não é uma questão de desvalorizar o masculino, é uma questão de integrar o masculino e o feminino. E nós mesmos, às vezes, pecamos no sentido de querer entregar uma performance que tem características masculinas. O homem, por natureza, ele é um tanto assim mais linear, né? Mais objetivo. Claro, tem as personalidades, as particularidades, mas eu digo até da energia masculina e feminina, porque a gente vê muita mulher com energia masculina e vice-versa. Então eu acredito muito, eu sei que é um movimento compensatório das mulheres, porque a gente passou, as nossas antepassadas passaram por muitas coisas e é natural que tenha um movimento compensatório. Mas eu acredito que caminhando para a evolução seja a integração, né? Com Porque- certeza. Porque a gente passa desafios com homens, com mulheres, e tem também as referências boas e as difíceis. Mas como que a gente resolve isso, né? Então, aceitar o nosso, digamos, desempenho mais cíclico, mais subjetivo, mais emocional, detalhista, não querendo generalizar, mas abordar esses aspectos, né? A gente tem um ciclo natural, né? Sim. Ciclo da menstruação, que é uma coisa que afeta o nosso dia a dia. Não adianta a gente fazer que não tem, né? Fingir que não. Que nada acontece nesses dias, que é uma realidade que o homem pode até tentar ser empático, mas ele não vivencia. Não, ele não vivencia. Então, uma coisa é eu dizer da minha experiência o que eu vivenciei, outra coisa é alguém me contar sobre. Então, acho que nesse sentido, assim, a mãe, a mulher, a profissional, tem o papel do pai e é importante também, mas a gente pode falar de ser mulher, de ser mãe, de ser profissional, convivência, né? Então, acho que nisso a gente fechou. E sempre, né, Kelly, desenvolvimento humano. Sim. Isso, eu ia comentar. Sempre. Sempre. Porque Educação. a gente precisa de pessoas. Eu acho que é o nosso papel, até como mãe, a gente pensa, né? Como educar esse ser, como educar o profissional e o que ele vai fazer. Então, acho que é nessa linha. Ótimo, que bom, então. E a Fernanda? E a Kelly vai ficar só nesse, Kelly Vai se desafiar em outros. Ah, gostei. É isso aí. Tem A que Kelly tem um potencial Eu vou enorme. trazer os meus designs das festas de aniversário. Isso. também. Tu não falaste isso no momento que tu falaste da tua trajetória, tu não falaste nesse trabalho que tu vem fazendo agora. É porque eu tive que decidir nessa questão do Zenta, que a gente entra ali e começa a repensar a saúde. Eu passei por uma fase onde eu já estava buscando um cardiologista, que eu achei que estava com problemas cardíacos. A Kelly, esse poço de calma. Né? Viu? Que tem. E aí eu pensava assim, meu Deus, mas eu tenho filhos gêmeos, né? Que é um desafio tão grande, por que eu não tô conseguindo lidar com isso? Mas era em função de toda a estrutura que a gente passou ali, as dificuldades que a gente passou na questão da pandemia, nesse último trabalho que a gente teve, dos desafios grandes e dos riscos que a gente estava ali
tendo que escolher entre liberar produtos e liberar matérias-primas e vamos entregar ou não a saúde das pessoas, a vida das pessoas, né? Então, isso tudo mexeu muito com o meu psicológico e eu fui obrigada a optar por ou eu fico aqui ou eu vou seguir novos ares. Então, eu fui buscar, voltar para minha formação lá de design, que é uma coisa que eu gosto de desenhar, de trazer a arte, de ser um pouco mais livre e de respeitar, porque para mim é importante na minha arte das crianças, e até uma coisa que eu gosto muito é respeitar a identidade. É isso que eu acho que é o diferencial do meu trabalho hoje. É respeitar a identidade da criança já quando ela é criança. Porque a gente tende muito a querer festa padrão, festa tudo do mesmo tema. E aí eu busquei isso no meu trabalho como design de personagens e projetos digitais de festa, que é o que eu trabalho também hoje, de trazer essa individualidade, de respeitar a criança, de respeitar os gostos da criança, a fase que ela está vivendo, que é uma memória que vai ficar muito mais marcada para ela do que se eu contratar ou eu ter um tema padrão ali. Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo, né, atualmente. E, claro que também tem os outros projetos, tem as auditorias, tem ainda essa veia da qualidade ainda não saiu, ainda existe. Mas a ideia é também trazer um pouco, assim, dessas dicas para as mães, o que a gente pode, como a gente pode traduzir através da decoração da festa a identidade daquela criança, daquele aniversariante. E por mais que a gente viva 100, 200 anos, a infância, ela tem um tamanho, né? E é a base da vida toda, né? Por mais que ela seja breve, a gente carrega ela para sempre. Para sempre, é isso. Esse é o objetivo que eu venho buscando, assim, tá, mas por que eu gosto disso? Por que eu quero isso, sabe? Eu olho para mim, quando eu entrego o trabalho, eu olho muito para mim, eu faço de como eu gostaria de ter tido uma festa, de como eu gostaria que as minhas festas representassem aquela fase que eu vivia. E como eu não tinha essa oportunidade na época, então agora é meu jeito de mudar um pouco esse mundo, esse universo. E hoje o que a gente vê muito e se fala muito é na experiência que tu tá gerando com aquilo na pessoa, né? O que fica é a experiência, né? É o convívio, é aquela lembrança, não é o momento, né? Então imagino para uma criança. Para criança, para o cliente, a experiência, né? A experiência da própria festa, né? E é muito, gente, assim, é cada mensagem tão linda, assim, que a gente vê. Aí, às vezes, a mãe manda foto, a criança tá ali abraçada no personagem. Ela se identificou, ela viu que era pra ela, se sentiu importante. Trabalha muito a autoestima, porque a gente começa, né, a trabalhar a autoestima já nessa fase. Então, é muito, muito gratificante, assim, eu digo que é mais gratificante pra mim que desenha do que eu acho que pra mãe que recebe. Mas eu recebo muitos feedbacks positivos, assim, e eu acho que é um caminho, sabe? Um caminho, um alternativo que eu encontrei que eu gosto de fazer também. Que bom, é isso aí. É fazer a qualidade de um jeito diferente, né, Kelly? Trazendo verdade. toda essa parte de emocional. Eu lembro de um personagem que tu fez, de um menino que queria ser do lixo, o caminhão do lixo. Ai, é verdade. E ele ficou tão lindo naquela imagem que eu disse, nossa, ele nunca mais vai esquecer. Claro que no futuro pode mudar essa vontade dele, né? Sim. Mas naquele momento, essa atividade foi importante para ele e ficou marcado. Então, quando ele for crescendo, essas memórias fotográficas vão despertar esse, eu queria ser isso e agora eu quero ser aquilo. Muito bom esse trabalho. E de reconhecer a profissão também, né? Sim. Da Isso, eu importância. estava pensando dos pais que tiveram, olha o quanto o amor do pai para aceitar, né? E não querer mudar já a vontade da criança, filho, né? a liberdade, Interessante, né? a liberdade, Muito bom. E também a questão, assim, a gente tem aquele efeito manada, né? Tá na moda, vai todo mundo para um lado. Às vezes as temáticas são até de personagens violentos, se confundem os papéis do mal, do bem, né? E para criança é importante a clareza, a disciplina, a rotina. Não é o autoritarismo, né? Mas a autoridade com afeto, assim, a identidade, a liberdade. Exatamente. É muito legal. Então, Fernanda, falta você falar aí o que você vai trazer dentro do Compartilha Mais para as pessoas. Primeiro, eu vou absorver tudo isso que vocês estão falando, porque vai ser maravilhoso. Eu vou ser uma que vai estar lá nos bastidores assistindo tudo que vocês vão comentar aqui. Porque eu acho importante mesmo, eu tendo saído dessa parte industrial, que é um ramo mais exigente,
e ter mudado, né, indo para consultoria, eu presto um tipo de consultoria que não é só consultoria, eu vou lá e construo junto com a pessoa, explico, se tem que fazer a gente faz, mas sempre pensando em ensinar, fazer com que faça sentido para eles o que eles estão fazendo. Então, dentro desse projeto aqui com Compartilha Mais, eu vou trazer assuntos para desmistificar, facilitar um pouco mais esse entendimento do porquê que eu tenho que qualificar, por que tem que fazer aquele ensaio, explicar isso para o povo, né, para as pessoas, tentando trazer um pouco de clareza e aí fortalecendo, porque quando a gente entende, a gente faz e a gente consegue se entender, consegue ir com mais força. Eu lembro que uma vez eu fui na Vânia, né, Vânia, e trouxe um pouquinho qual é o significado de cada ensaio, por que eu tinha que fazer aquele ensaio, qual era o significado disso. E isso me marcou, porque fez sentido para vocês entender, e aí a gente volta lá atrás. Então, o meu projeto é mostrar a importância de manter os processos dentro dos seus requisitos, atendendo de forma simples, mas atendendo, mostrando a parte de qualificação e validação e assessorando as pessoas, fazendo com que eles entendam que não é tudo aquilo que a gente imagina. Então, é trazendo a clareza e a tranquilidade dentro dos projetos das meninas, de não pira, né? De ser inspiradora, não inspirar e pirar junto, porque na rotina diária a gente acaba se sufocando e às vezes eu tendo um start de uma pessoa me dizendo, às vezes é uma fala, uma palavra, um escutar de alguma coisa que desperta aquela calma. Então, compartilhar e deixar a pessoa satisfeita de poder contar com o meu conhecimento. Eu não sou sabedora de tudo, mas a gente tem pessoas que nos completam e assim a gente vai aumentando essa cadeia de multiplicar, de não guardar o conhecimento para a gente, porque nada a gente leva dessa vida, né? Então a gente deixa os legados. Se o meu legado é plantar sementinhas que vão florescer sozinhas depois. Que bom. Então tá. Muito obrigada pela participação até esse momento. Tchau, tchau.